Depois você responde para você mesmo. Nessa pergunta, porque enquanto você falava da questão da eternidade para Ulisses e também da juventude, tem aquela história da Sibila de Cumas em Roma, que ofereceu livros para um rei Tarquínio da época, que era uma mortal que conseguiu a eternidade, mas não a juventude. Então ela foi envelhecendo e no final virou praticamente pó. Né? Mas sobre essa questão de se a pessoa ela quer viver para sempre, imaginando que tem a juventude também, ou ela quer viver só o que é possível, sobre a brevidade da vida, que é um texto do Sêneca, que é o autor estoico que eu mais li, porque também ele escreveu bastante. Escreveu também obras de dramaturgia. Eu não lembro se ele escreveu, por exemplo, a trilogia tebana também, porque eu nunca li uma obra de dramaturgia dele, mas ele escreveu várias. Então ele fala aqui em determinado momento que a vida não é breve, mas a fazemos assim. Dela não somos carentes, mas pródigos. Porque, na visão dele, o tempo é o suficiente. É que a gente usa muito mal o tempo. Uhum. Então, eu já refleti várias vezes sobre essa questão. Até coloquei condições. Se eu pudesse trazer mais pessoas para a eternidade, aí talvez a resposta fosse positiva. Mas ver todo mundo que você ama passar... Algumas vezes, inclusive, né? Não, várias vezes ao longo da história. E também tem um ponto sobre mitologia que eu gosto bastante. Mas não é que você vai, em vez de viver 100 anos, viver 300. Não, é para sempre. Para sempre. É eternidade. Nunca mais. E a gente não tem nem noção do que é o eterno, porque é uma extensão de tempo que ela está totalmente fora da gente. Eu penso no acúmulo de dor, né? Porque, querendo ou não, os sofrimentos ficam. Mas o principal é o seguinte, né? Se a gente for pensar na figura dos deuses gregos, que é um tema também que eu gosto muito. Os deuses gregos, eles não foram deuses que criaram o universo. Zeus, ele herdou o universo, era a terceira geração no poder. Claro. Ele envelhecia até uma certa idade, seria sempre um senhor de meia idade, Apolo seria para sempre um jovem. Eles comiam e bebiam, mas não precisavam fazer isso. Eles faziam sexo. Eles tinham uma existência muito parecida com a nossa, com a diferença de que eles tinham a eternidade e não envelheciam. Eu acho que a única vantagem, se a gente for pensar, do ser humano contra esses deuses, que tinham tudo que a gente quer ter, é uma coisa que eles não tinham e que nós temos, que é viver. Exatamente, é você viver sabendo que um dia você irá morrer. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo, Clóvis. E no final do livro, tem uma hora que ele fala que felicidade e infelicidade não existem. É meio que uma alternância entre os dois. Para você sentir de fato a infelicidade, a felicidade, melhor dizendo, tem que ter conhecido a tristeza. Claro. Porque senão você não sente aquilo, é o doce e o amargo. Então, eu não gostaria de ser imortal. Eu também não. Eu gostaria de viver bastante. Mas só o tempo que realmente é aquilo que me foi dado. Vamos colocar assim. Muito bem. Veja como temos aqui heranças estoicas a aplaudir. Né? Eu imagino que tudo que se fala sobre felicidade e que se pretende com a felicidade acaba desconsiderando uma condição humana que é uma condição humana inscrita em imensa complexidade. Né? Quando você tem que fazer escolhas entre o que é bom e o que é bom, isso já te perturba. Agora, é muito pior quando a escolha é entre o que é ruim e o que é ruim. Aí isso te perturba mais. E, portanto, a felicidade ela tem que ser pensada no interior das sinucas de bico, no interior das dificuldades, no interior da nossa condição, que é uma condição dilacerada, que é uma condição complicada, que é uma condição agônica, né? Que é uma condição difícil. Então, evidentemente que a questão da mortalidade, da finitude, pelo menos, podia ser melhor resolvida, né? E eu gosto muito, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, que eu e o Bruno, a gente hoje, né, graças ao nosso trabalho e das circunstâncias todas, a gente acabou tendo uma onda de prosperidade, a gente está cada vez mais próspero. E às vezes acontece alguma coisa ruim, como a vida, né? A vida acontecendo. E aí eu e o Bruno, a gente sempre que isso acontece, alguma coisa ruim acontece, a gente se olha e fala, lembre-se que é mortal. É uma coisa que a gente sempre repete. Porque é como se a vida viesse e falasse, olha aí, ó. Você ainda tem, né? Ainda é mortal e ainda será, graças, né? Não, Então, é uma coisa que a gente sempre repete lá em casa. E é preciso entender que essa mortalidade se insere mesmo no interior da vida, né? Quer dizer,
Aquela coisa de que, dado que tudo está em transformação o tempo inteiro, até mesmo as circunstanciais situações que vivemos, elas são passíveis de serem profundamente transformadas de uma hora para outra. Sim, com Portanto, certeza. um convite ao desfrute, ao regozijo, sem nenhuma expectativa de conservação de nada. Né? Não, e você falou isso, tem uma frase do Sêneca, são 3 palavras, e eu repito constantemente nesses episódios. Ele Inclusive, dizia... Clóvis, antes de você falar, o Bruno ama o Sêneca, né? E aí aqui no podcast a gente tem um momento Sêneca, que é ele sempre falando alguma frase Tem 2 do caras que eu Sêneca. repito muito aqui, mas um deles é sempre a mesma frase. Que Que é o Friedrich é August von Hayek, um economista austríaco, que é de que o Hayek. conhecimento está disperso pela sociedade, né? Porque o mundo é muito complexo e uma cabeça, por mais inteligente que seja, não detém todas as respostas. E do Sêneca eu tenho um acervo, porque eu já li bastante. Marco Aurélio é esse livro aqui, e como eu disse, é um livro que ele é desconexo. Ele escreveu para si mesmo. O Sêneca escrevia para os outros, muitas vezes. São cartas, né? Cartas a Lucílio, por exemplo. Então, tem aqui, por exemplo... 3 volumes do Cartas de um Estoico, do Sêneca. São 124 cartas sobre os mais diversos assuntos. Sobre aposentadoria, sobre negócios. O Sêneca era o homem mais rico da sua época. Tinha 300 milhões de denários de fortuna, né? Então ele fala bastante sobre vários assuntos. Mas a frase dele, que eu acho que é a mais icônica para mim, é curtíssima, é: viver significa lutar. Isso é a vida. Né? E a vida é assim, você tem que aceitar aquilo como é. Olha, talvez não amando todas já as que eles partes, falaram né? tanto Mas... do Sêneca, que era muito rico, eu então vou falar do Epicteto, que era um escravo. Exatamente. E isso que é você bacana. pode ler o manual de Epicteto. Que era estoico também. Que era estoico, claro. Ah, não. E assim, filosoficamente Riquíssimo. poderosíssimo, é. O Epicteto, o manual, naturalmente não foi ele que escreveu porque ele era analfabeto, mas os seus alunos que redigiram o manual, por isso o manual de Epicteto é o título, né? Uhum. E não tem autor, né? Então, apenas alguém que transcreveu as aulas dele e está à disposição aí na internet gratuitamente e para deleite e elevação espiritual de todos nós. E hoje o Bruno, inclusive, repetiu essa frase: viver significa lutar, na nossa academia, que a gente estava malhando. Uhum. E a gente, todos os dias, a gente pratica exercício, né? Eu tenho um programa, inclusive, sobre hábitos saudáveis. E aí o Bruno falou: nossa, viver significa lutar, porque a gente tá sempre em busca de melhorar o corpo e a saúde. E não importa se você dá um refrescozinho, né? Engorda, aí luta para emagrecer. Engorda, e assim vai. Não, e sobre essa questão das obras dos estoicos, como são muito antigas, né? O Sêneca é do século I. O Marco Aurélio, ele foi o último dos 5 bons imperadores, era o período áureo de Roma ainda. No que ele falhou foi na educação do filho dele, o Cômodos, que veio depois e começou a queda do império, mas é século II depois de Cristo. O Epiteto é entre os dois, se eu não me engano. Então são obras muito antigas, você consegue achar de graça na internet, e tem uma startup que a gente investe aqui no Grupo Primo, chamada Esquilo, que tem livros digitais, e essa startup ela tem convênio com um monte de empresas de telefonia. Então, por exemplo, eu tenho minha conta da Vivo na internet que eu uso. Por conta da Vivo eu já tenho meu cadastro na Esquilo, consigo acessar todo o acervo que eles têm de maneira gratuita. E há várias obras do Sêneca lá, porque são muitas, como eu disse, que vocês podem ler. Do Epiteto eu não sei se tem, mas vale conferir. Também a do Marco Aurélio. E de autor contemporâneo, eu ganhei esse livro aqui outro dia, confesso que não li ainda, mas o Ryan Holiday é o cara que eu mais ouço falar. Não sei se você gosta dele. É bom para conhecer? O que você acha, Clóvis? É o da moda mesmo. É o da moda. É o da moda mesmo. Né? Adorei. Seria para ler um por dia esse aqui. São 366 lições. Ele cita Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, e uma vez ou outra talvez tenha outro cara, mas acho que não. Acho que são só os 3 mesmo. Bom, mas Clóvis... Você falou de que o conhecimento está disperso na sociedade. Sim. Citou eu queria então fazer uma proposta, aí eu vou embora. Claro. E a proposta é a seguinte. Imagina que a gente não seja habitantes que estão pisando em cima da terra, mas que a gente faça parte da terra. Imaginou, não? Um pouco diferente, hein? Nós não estamos pisando na terra, mas somos parte dela. Não é mais. Nós não estamos pisando na terra. Nós somos o planeta, junto com o vento, a maré, as lavas, os minerais, etc. Certo? Uhum. Parte de um todo. Parte de um todo. Muito bem. Então, nós somos
dotados de uma faculdade que é a de pensar, certo? Uhum. Muito bem. Portanto, se nós pensamos e somos o planeta, o conhecimento não está disperso na sociedade, o conhecimento é do planeta. Portanto, poderíamos propor que a Terra é um planeta inteligente. E que a inteligência, que o homem e a mulher seriam os neurônios do planeta. Ou seja, a parte do planeta responsável pelo pensamento. Nós estaríamos muito próximo do paradigma grego. O vento venta e refresca, a maré mareia, o sapo sapeia e o homem pensa. O humano pensa. E aí seria incrível, porque nós teríamos uma inteligência planetária. Essa inteligência planetária permitiria ao planeta tomar decisões, fazer escolhas. E quem é dentro do planeta o responsável pelas escolhas? O humano. Mas o humano, ele é o segmento pensante de algo maior. Portanto, quando o homem disse destrói o planeta, seria uma espécie de suicídio. Uma espécie de atentado contra si mesmo. A inteligência planetária faria da Terra, de Gaia, um planeta diferente dos demais, supomos. E apesar de determinado em sua trajetória, em seus movimentos, em suas rotas, em suas gravidades, em suas gravitações, etc., ele teria uma enorme capacidade decisória e deliberativa em relação a si mesmo. É uma outra forma de propor alguma coisa que consegue reunir o que está se dizendo aí de mais